Vamos adorar o nosso Deus, irmãos? Digno é o Cordeiro.
Pai querido, obrigado, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. E obrigado, ó Deus, pelo privilégio que temos de mais uma vez estar aqui no lugar da adoração, ó Deus, rendendo louvor, graça e honra ao teu santo nome. Fica conosco nessa noite. Nós agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos por cada um que já está aqui, nossos irmãos que estão vindo para cá, ó Deus, oramos por eles também, que cheguem aqui, ó Deus, e juntos possamos continuar adorando e cultuando ao Senhor, Pai. Obrigado por essa oportunidade, no nome de Jesus, amém. Vamos cantar a bondade de Deus de pé, vamos.
Abra sua Bíblia. Alô, 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 alô. Aí. Abra sua Bíblia em Jeremias, livro do profeta Jeremias, o capítulo 17. Nós vamos ler os versículos 5 a 10. Jeremias 17, 5 a 10. E o tema da mensagem desta noite, meus irmãos, é em quem realmente você confia. Em quem realmente você confia. A palavra de Deus assim nos diz. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu sou o Senhor, ou eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor por este momento de culto, este momento, primeiro, que nós bendizemos o Teu nome com cânticos espirituais, rendemos graças ao Senhor e reconhecemos a santidade e reconhecemos o Teu ser e a forma maravilhosa pela qual o Senhor tem se revelado pela Santa Escritura. Nós reconhecemos o Senhor que tem agido em nossa vida, em nosso meio, tem falado aos nossos corações, e através da ministração do Espírito Santo entendemos o que o Senhor espera de nós, à luz da palavra. E o Senhor não tem nos deixado sem orientação, não tem nos deixado sem o alimento espiritual, tem nos dado uma igreja para congregar e experimentarmos a comunhão dos santos. Reconhecemos todas essas coisas, por isso nós te louvamos, por isso nós te bendizemos. E agora, Senhor nosso Deus e Pai, estamos investindo este tempo para ler a Bíblia, meditar nela, retirar da Tua palavra aquilo que é referencial para a nossa vida. Agora, Senhor Deus, o que foi preparado, coloco diante de Ti para que seja agente de edificação de cada pessoa que está aqui neste lugar, porque nenhuma pessoa que está aqui veio à toa, veio à casa do Senhor porque teme ao Senhor, porque é Teu filho,
porque são teus servos. Então, que o Senhor abençoe tanto a leitura como a meditação, e trabalha, Senhor. Nós estamos dando toda a liberdade ao Espírito Santo do Senhor para abrir o nosso entendimento e assim percebermos aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Por isso, já de antemão, oramos agradecidos por tudo que o Senhor também há de realizar. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém? Em quem realmente você confia? Eu assisti hoje um podcast com a pastora Ana Paula Valadão. Enquanto eu ouvi a entrevista dela, que é uma entrevista nova, de algum tempo, mas me chamou a atenção o depoimento dela, me veio esse pensamento a respeito desse texto de Jeremias, capítulo 17, os versículos 5 a 10, porque ali naquela entrevista, ela estava falando sobre como foi o fim do ministério diante do trono, que até então, para mim, o ministério ainda estava continuando, com outra vertente, com outra visão. Não, acabou, e acabou de uma forma assim, bastante estranha, acabou até de uma forma escandalosa. Os irmãos sabiam disso? Troço esquisito, né? E aí eu fiquei assistindo, quis saber da história, e eu senti que é coisa que nós, como cristãos, precisamos meditar, precisamos refletir, considerar, que é um ministério que teve grande sucesso aí nas décadas de 1990, todo esse período, ano 2000, nas nossas igrejas. Quantas músicas do ministério diante do trono nós cantamos e continuamos cantando até hoje, né? E agora o ministério já não existe mais por conta de escândalos, de traição. O ministério foi dissolvido por conta de conflitos de interesse, rupturas e problemas financeiros, e até mesmo no vinculamento dos membros da igreja lá Batista de Lagoinha, em Minas Gerais, que agora decidiram para cada um ir para o seu campo, cada um fazer o seu próprio ministério. Então, vejam, meus amados irmãos, o ministério que antes reunia, teve um show e eu coloco essa palavra show com um certo sentimento de desconfiança, porque que é um show, né? Mas hoje em dia, no meio do cenário evangélico, é uma palavra também que tem alcançado o seu espaço. Então, em um desses shows, juntou-se cerca de, ou pelo menos alcançou, cerca de 2 milhões de pessoas. Não sabem o que é isso? 2 milhões de pessoas, é gente demais. Então veio uma grande popularidade, e segundo a entrevista da pastora ali, muito dinheiro circulava, e objeto de, claro, de criação, de muitas especulações, né? Então o ministério diante do trono chegou a acumular uma fortuna incalculável. Mas nessa entrevista a pastora contou que os administradores do grupo geriram mal os recursos acumulados, e as dívidas começaram a vir. Muita dívida, e coisa que ela declarou ali, não estavam mais conseguindo pagar. Milhões de reais que vieram fácil, mas também foram fácil. Olha que situação. E então a pastora declarou ali que saiu da Igreja Batista de Lagoinha, iniciando o ministério independente. O seu irmão permaneceu, mas foi morar no exterior, como os irmãos aqui, alguns já sabem. E o ministério, mesmo levando o nome, também tem característica de um ministério independente, e cada um foi para o seu campo, como já disse. E a pastora chegou a declarar que teve que
perder a riqueza que adquiriu em patrimônios pessoais e até vender as próprias roupas do corpo para pagar a dívida. E inclusive até o dia da entrevista ainda estava pagando dívida. Olha só, e diz que não sabe como é que vai pagar as outras dívidas que ainda tem para pagar. E aí, meus irmãos, eu quero aqui trazer esse tipo de ilustração para nos levar à meditação sobre o homem que confia no homem e sobre o homem que confia em Deus. O que Deus está querendo falar-nos a partir das nossas falhas ou das falhas do seu povo escolhido. Então, aqui na minha primeira pontuação, nesse sermão, eu quero então considerar o problema do risco da inclinação para o pecado. O que nós aprendemos à luz das Escrituras Sagradas? Que todos nós já temos inclinação para o pecado. Nós fomos salvos, remidos, lavados no sangue de Jesus, santificados na palavra. Temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal. O Espírito Santo de Deus, quando nós recebemos a Jesus, segundo as Escrituras, entrou na nossa vida e habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, mas em nós continua existindo o germe do pecado. E o apóstolo Tiago diz: e temos as nossas concupiscências, temos as nossas fraquezas, temos os nossos calcanhar de Aquiles, os nossos pontos fracos. Cada um tem o seu. Em outra ocasião, já trabalhamos aqui nesse púlpito, que o calcanhar de Aquiles de cada um é diferenciado. Tem gente que tem ponto fraco para a área do dinheiro, tem outros que tem ponto fraco para a área das vaidades, tem outros que tem ponto fraco para a área do orgulho, tem outros que tem ponto fraco para a questão da sexualidade. Tem gente com todo tipo de ponto fraco, e eu estou dizendo isso para você, por quê? Porque você também tem seus pontos fracos, e é aí onde a gente precisa trabalhar o seu ponto fraco, porque o que eu quero destacar aqui é que todos nós estamos o tempo todo sendo assediados por Satanás, e não é à toa que a Bíblia diz o seguinte: ele está ao derredor e buscando ao quê? A quem possa tragar. Então ontem ele fez isso, antes de ontem, dias anteriores, meses anteriores, trabalhando o tempo todo buscando a quem possa tragar, e fez isso hoje, continua fazendo, vai fazer amanhã, e até quando Cristo voltar, ele está ao derredor daqueles que são o povo de Deus e buscando a quem possa tragar. Somos assediados de Satanás, e ele sabe onde cada um de nós tem a vulnerabilidade. Ele sabe dos nossos desejos, dos nossos interesses, que se não tomarmos cuidado, seremos seduzidos. Então, vai aqui essa palavra que eu entendo como uma palavra de alerta. Nós precisamos atentar para as nossas tendências inclinadas para a luxúria, para a vaidade, para o orgulho, e no sentido, principalmente essa ideia de luxúria, é a ideia de riqueza, aquilo que o poder do século, o poder do mundo, né? O apóstolo Paulo, numa das cartas pastorais, ele fala a respeito de cuidado, não sermos servos do dinheiro. O dinheiro, segundo o apóstolo, é o quê? A raiz de todos os males, né? Nós precisamos de dinheiro? Precisamos. Se você não tiver dinheiro, você não consegue comprar, você não consegue pagar, você não paga conta de luz, você não paga conta d'água, não faz suas compras no mês, não é? Mas o dinheiro, temos que ter cuidado, porque ele é sedutor. O dinheiro anuveia visões espirituais. O dinheiro produz orgulho. O dinheiro alimenta vaidades. O dinheiro inverte os valores das coisas. O dinheiro inverte o valor até mesmo das relações entre as pessoas. Então,
o que eu quero chamar aqui a atenção, a nossa, às vezes, possível ingenuidade em pensar que o inimigo não nos assedia para nos derrubar de forma vergonhosa, em algumas situações até definitivamente, por causa da falta do autogoverno, por causa da falta do cuidado. Então, quando eu fiz referência a essa ilustração, ao podcast que eu assisti, não foi com a intenção de criticar ou fazer qualquer demérito de um ministério que foi tão abençoador e de pessoas que são servos do Senhor e estão servindo em outros lugares. A ideia não é o demérito, a ideia é alguma coisa que tinha tudo para continuar fazendo coisas tremendas e maravilhosas no reino de Deus e que agora chega para nós como uma proposta que faliu, que acabou, e de forma lamentável. Então é isso. Em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 1, esse texto que nós utilizamos aqui, nós lemos a partir do versículo 5 até o versículo 10, mas no versículo 1 diz o seguinte: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo. Como é uma figura de linguagem, eu precisei entender o que Jeremias está querendo dizer, onde é que ele quer chegar, porque ele está falando de uma questão de problema do pecado, mas que de certa forma está tão profundamente gravado que de uma forma dificilmente pode ser removido ou impossível de ser removido. Pecado que é impossível de ser removido. Eu creio que o que Jeremias está falando é o seguinte: se pudesse, o povo então teria uma reversão do seu crânio e não experimentaria um desterro. Mas se porventura experimentou o desterro, é porque não tinha mais o que se fazer, de tão enveredado no caminho do erro em que estava. Então isso significa o que estava tão profundo e resistente dentro do coração das pessoas que seria humanamente impossível de se remover. Ou seja, começou devagar e foi ganhando profundidade, foi ganhando enraizamento e foi ganhando projeção, de tal maneira que tomou tudo, tomou todo o corpo, tomou toda a mente. Então as pessoas se permitiam ou se permitiram imergir tão profundamente em pecados descritos, vejam lá no versículo 2 desse nosso texto. Se permitiram naufragar, mergulhar em pecados aí, e basicamente toda a sorte de idolatria em suas expressões mais desprezíveis e malignas, que perderam a sua identidade para si mesmas de que eram o povo escolhido de Deus. Aliás, muitas vezes quando nós lemos esse versículo, em muitas ocasiões nós utilizamos versículos bíblicos dentro da nossa contextura. Nós queremos pegar a palavra de Deus e amoldar de acordo com a nossa experiência pessoal. Porque muitas vezes quando você compartilha esse versículo para qualquer irmão, para alguma pessoa assim: maldito o homem que confia no homem. Na verdade, o que você está falando? Onde é que você quer chegar? Você está falando de alguém que traiu a sua confiança, de alguém que te passou a perna, de alguém que te deu uma rasteira. Aí você chega e fala: maldito o homem que confia no homem. Essa forma de interpretação do texto é pobre, é carente de um melhor entendimento, porque aqui Jeremias está indo muito mais além. Ele está considerando o coração da nação de Judá, do povo de Deus, que se desviou por livre e espontânea vontade para o caminho do erro, para o caminho do pecado. Então, vejam aqui, é como a pessoa acostumar-se tanto com o imperativo da secularidade para gerenciar a sua vida, que supera um modo de viver
viver a vida na esfera das suas relações com o mundo, da vida espiritual, da vida religiosa, e passando a lidar até com as coisas religiosas como se estivesse lidando com as coisas do mundo. Aqui, o que eu quero pontuar é o seguinte: quando permitimos que os conceitos do mundo, das pessoas seculares, as quais nós intercambiamos todo dia, em todo tempo, começam a influenciar as nossas relações como irmãos em Cristo, como igreja de Cristo Jesus, e também a nossa própria relação com Deus e com a igreja de Deus. Já ouviram falar de igrejas que tratam, ou de pessoas e líderes que tratam a igreja como se fosse uma empresa, como se fosse uma instituição financeira, como se fosse uma instituição filantrópica? E a igreja é esse tipo de instituição? Não. Mas se porventura nós estamos tão acostumados a lidar com a vida e sendo orientados por filosofia de existência dessa forma, nós até muitas vezes confundimos o papel e a propriedade e a finalidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, uma igreja para de investir, por exemplo, em missões, para de deliberar com os olhos espirituais, deixa de assumir desafios que lhe custem dedicação de tempo e muito dinheiro, porque pensa que a vida deve acompanhar o que a economia do país, ou a filosofia de vida do capitalismo ou do comunismo determinam. Então essa igreja deixou de ser espiritual, tornou-se o quê? Uma igreja mundanizada. Então nós não, muitas vezes, devemos lidar com os grandes planos, sonhos, projetos de Deus a partir da perspectiva calculista e humana. Nós devemos ter a sensibilidade espiritual de perceber quando é o Espírito Santo de Deus que está indicando o caminho, e então temos agora toda a condição de deliberarmos sabendo que a nossa investidura espiritual, o Espírito Santo que habita em nós, nossos valores, sentimentos de amor a Deus e a nossa responsabilidade nos aponta quais as decisões que devemos tomar e o caminho que nós devemos seguir. Na verdade, meus amados irmãos, a igreja de Deus neste mundo e em todo o tempo é uma instituição que vive por fé, confiança totalmente em Deus. Nós confiamos nele, nós esperamos a providência dele. Nós sabemos que em tudo Ele haverá de nos dar a direção. Então, aqui quero chamar a atenção da inclinação para o pecado da secularização ou da mundanização da igreja. Maldito o homem que confia no homem, estaria muito mais associado a esse tipo de ideia. Uma nação que se esqueceu de Deus e começou a viver de acordo com os hábitos e costumes das nações cananeias que estavam ali à sua volta. Meu outro ponto que eu quero destacar aqui para os irmãos é o que Deus está declarando. Deus está declarando a situação do homem mundano. É uma declaração que não procede de mim e nem de qualquer pastor, é daquilo que vem da boca de Deus. Ele diz: maldito o homem que confia no homem, aqui no versículo 5. Então a maldição de Deus para os que cometem o terrível erro de perverter a condução da sua vida por causa das influências de pessoas ímpias, disso, do mundanismo, a perda do foco, da vocação, aquilo que Deus queria fazer a partir do seu povo escolhido. Em outro lugar, o profeta Jeremias vai, no seu oráculo, referindo-se às palavras de Deus, chamar o seu povo de filhos. Vocês são filhos de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós entendemos que o mundanismo se limita apenas ao ser imoral, ao ser pervertido de todas as matizes, e o ser boêmio, o ser hedonista,
o que é ser hedonista? A vida se constitui em aproveitarmos todas as oportunidades que nos dê prazer, bem-estar, qualidade de vida. A vida é isso, né? Ser hedonismo. E realmente ser mundano é ser essas coisas, mas também conceber a vida sob um modo de pensar que seria estritamente sociológico, seria estritamente antropológico, ou seguindo as filosofias de vida que porventura vão surgindo e se sucedendo. Então isso vai significar que é totalmente destituído do entendimento da presença a presença de Deus nesse mundo. Então, o homem maldito, à luz da palavra de Deus, é o que exclui de sua vida o próprio Deus e o seu controle sobre tudo e sobre todos. Então, mais cedo ou mais tarde, ele se deparará, este homem, com a sua pequenez, com suas limitações, e perceberá que toda a sua vaidade, o seu orgulho, nada são, nada significam. Então, como já dizia o ditado, né, e até mesmo foi uma história que Jesus contou: edificar um castelo, mas de areia. Então, o que vai acontecer? Aliás, o Senhor Jesus conta essa história, né? Aquele que não retém a minha palavra é como aquele indivíduo que construiu sua edificação em terreno arenoso, e quando vieram as chuvas, os ventos, os rios correram, então bateram contra essa edificação e a casa caiu, foi tudo para o chão, porque confiou nas suas próprias forças. Mas aquele que toma as minhas palavras, eu vou compará-lo àquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Bateram as tempestades, os ventos correram, os rios vieram e bateram sobre ela, e ela continuou firme. Então, os ímpios não acreditam no Deus que está conduzindo tudo para os seus propósitos. Os ímpios, o secularismo, o mundanismo, não concebem aquilo que é da ordem espiritual, não concebem milagres, cuidado de Deus, a sensibilidade, a percepção espiritual. Isso porque contam com outras forças e outros paradigmas, e é por isso que os ímpios se tornam malditos e não vão prevalecer. Mas graças a Deus, o profeta não termina aí a sua fala. Ele está falando sobre a situação dos ímpios, mas aqui é a minha terceira consideração: Deus declara a situação do homem que confia nele. E aqui no versículo 7 desse nosso texto, Jeremias está dizendo: bendito o homem que confia no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor, ou tem a sua esperança no Senhor. Agora, todo esse trecho, tanto falando sobre o ímpio, quanto falando sobre o homem, como falando sobre o homem que confia no Senhor, tem profunda semelhança com o Salmo 1. Já perceberam isso? Porque o Salmo 1 trabalha exatamente este dualismo: o ímpio e o justo, onde vai dar cada um. Então, aqui a palavra de Deus nos afirma o que ele já está deliberando a respeito do seu povo. Mas que povo? Este que confia incontestavelmente nele. Então, aqui cabe a um grupo muito exclusivo e muito específico. Quem é a igreja de Deus? Quem é o povo de Deus? Na verdade, eu vou entender a coisa de uma forma, sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é essa igreja que é como a parábola de Jesus que diz: como uma árvore onde pousam todos os tipos de aves, né? Imagina, Jesus contando essa parábola, e ali está o pombo, está a andorinha, está
o urubu, está o corvo, está a coruja, todo tipo de árvore. Em outro lugar ele está falando sobre o campo que é constituído de trigo e joio, está tudo ali junto. E usando a linguagem da pecuária, em outro lugar ele vai dizer, bodes e ovelhas, está todo mundo junto. A igreja de Deus nessa constituição, onde está todo mundo junto. E aí, não cabe a mim, como pastor, dizer quem é quem. Ainda que tenha muita gente que se acha num grau de perfeição, que acha-se no direito de dizer quem é quem. Não nos compete isso. O próprio Cristo falou, não vim para julgar ninguém. A minha disposição é para salvar, buscar e salvar o que se havia perdido. E se porventura, no meio do rebanho de Deus, algumas situações que não dizem respeito ao caráter espiritual deste rebanho, cabe à igreja de Deus buscar, corrigir, consertar, instruir, orientar, dar condição da pessoa cair em si. E se é mesmo de Deus, então ela buscará com humildade atender à exortação ou à advertência, e a igreja há de continuar caminhando dentro dos pilares, dentro das bases a qual ela foi edificada, de santidade, retidão diante de Deus. Mas dizer quem é quem, só Deus pode dizer, só Ele conhece o coração. Uma certa ocasião, ainda pregando aqui nesse púlpito, eu fiz uma referência aqui. Para mim é fácil contemplar todos os rostos, sabe por quê? Porque está todo mundo olhando para mim, alguns outros não estão interessados em olhar, mas eu quero isso me diz respeito. Então, para mim é fácil olhar para cada um de vocês, e se eu quiser fazer juízo de valor, eu vou fazer, mas eu não leio corações, eu não leio a mente, eu não sei da sua vida, eu não sei dos seus pensamentos. Do mesmo jeito que eu estou aqui, você está olhando para mim. Aliás, é muito mais fácil, né? Eu estou numa posição de destaque, estou numa posição de observação, mas vocês não sabem da minha vida, vocês não sabem nada. Então, o que resta? Não nos cabe o juízo. No entanto, Deus conhece cada um de vocês, conhece intimamente, conhece coisas de você que você mesmo nem sabe, não faz nem ideia. Na última aula de escola bíblica dominical, nós estávamos lá na sala e eu fiz referência a respeito de que alguns filósofos e estudiosos da área da psicologia humana fazem referência de que você, 90% de você é coisa que você nem conhece de si mesmo, você só se conhece 10%, porque os outros 90% tudo no inconsciente, estão no campo das memórias, dos registros mnemônicos que estão lá, e que se você só vai recordar se você for atiçado, for aguçado. Então muito da sua vida você mesmo nem domina e nem sabe, até está no campo incomensurável do esquecimento. Então quem é você? Aquilo que você nem sabe dizer a respeito de si mesmo, Deus já conhece. Conhece as suas inclinações inconscientes, tudo que está guardado dentro do seu coração, Deus já conhece. Então, aqui, o que importa dizer é desta necessidade que nós temos de, como povo de Deus, como os filhos de Deus, e genuinamente do Senhor, nós temos que estar tomando certas precauções em relação à nossa própria vida. Então, quem supera todas as tentações, e porque está focado em Deus, nos seus planos e na sua vontade, tem uma promessa bendita para si aqui, da parte do profeta. Certamente que essa promessa impõe a fé, a obediência, bem como a firme determinação de resistir ao diabo
e a rejeitar a poderosa influência da iniquidade e do secularismo sobre a sua vida. Então é um verdadeiro viver pela fé e assumir uma postura perante os grandes desafios da vida e da igreja do Senhor neste mundo. Meus irmãos, então, aprendemos aqui que se soubermos como não nos contaminar, não nos promiscuir, como não nos permitir flertar com o mundo ou com o modo de viver e pensar de pessoas que são secularizadas, então Deus cumprirá em nossa vida todas as suas promessas. Então, Deus declara a situação do homem que confia nele. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Portanto, meus irmãos, e concluindo aqui, nós somos a igreja de Deus, nós somos os filhos de Deus, nós somos o povo de Deus. Confiamos em Jesus e obedecemos os seus mandamentos e buscamos guardá-lo. Nessa disposição, assim andamos, caminhamos, porque somos novas criaturas e temos agora o discernimento e o conhecimento da verdade que nos esclarece. Então agora temos condição de fazer a distinção entre o bem e o mal, o santo do profano, o errado do certo. Então somos filhos de Deus, confiamos em Jesus, obedecemos os seus mandamentos, não nos inclinamos diante dos que eu chamaria aqui entre aspas os deuses deste mundo, como é denunciado lá em Jeremias, no capítulo 1, no 17, mas no versículo 1. Amamos a Jesus, amamos o seu reino, amamos a santidade de vida e aprendemos a conduzir as coisas que dizem respeito ao reino de Deus, não pelos imperativos ou pelo imperativo do nosso calculismo humano. Somos guiados pelo Espírito Santo e lidamos com as coisas de Deus com esse tipo de fineza, de pureza de entendimento. As coisas de Deus são puríssimas e santíssimas, e aprendemos a lidar com essas coisas tanto quanto na medida em que investimos nesta qualidade de natureza espiritual. Então, não pelos imperativos do mundo, mas por aquilo que temos aprendido de Deus. Não pelo senso de justiça do mundo, mas pela compaixão, pela coerência com a palavra e para com a bondade de Deus. Então, o que procede do inimigo não nos seduz. Do mundo nós viemos, sabemos de onde nós viemos. Mesmo com as nossas limitações, concupiscências e fraquezas, aprendemos a pedir a Deus: tem misericórdia de mim, ajuda-me, Senhor, a melhorar. Onde tenho pecado contra ti, abre o meu entendimento, abre os meus olhos, ajuda-me a consertar, a corrigir. Quero estar no centro da tua vontade. Esta é a senha dos bem-aventurados do Senhor, dos benditos do Senhor. Que Deus continue nos fazendo assim. Somos benditos de Deus e não amaldiçoados. Amém? Vamos adorar o nosso Deus, eles vão de pé. Vamos lá? E aí o que vai acontecer? Está feliz de estar aqui essa noite? Seus irmãos, gostando de ver a igreja presente na quarta-feira, da coisa mais linda do mundo, tá bom? Para ficar mais lindo ainda, você vai sair do seu lugar e dar um abraço ao seu irmão e falar para ele assim, ó: quero que valorize o que você tem. Está entendendo? Então, esse movimento espiritual de comunhão, quero que aconteça. E também vai acontecer momento para você dedicar dízimos e ofertas, se você veio preparado, tá bom? Vamos movimentar isso aí, vamos lá? Vamos lá. Aí pode ser seu lugar. Eu sou.
Obrigado, Senhor Deus, por este momento do culto, a adoração ao Senhor, a ministração da palavra para a edificação da igreja do Senhor. Nós somos muito gratos a Ti, porque sabemos que toda a oração que foi feita neste lugar chega ao Teu trono de glória, e o Senhor, que é Deus bondoso e é Deus misericordioso, olha por nós. Cada pedido feito aqui nós temos plena convicção e certeza que o Senhor não apenas ouve, mas atende e age de acordo com a Tua soberana vontade, com o Teu amor para conosco. Senhor Deus, muito obrigado, porque sabemos que o Senhor é Deus que nos guarda, nos abençoa, nos dirige e nos faz conhecer os Teus propósitos eternos. Agora, Pai amado, leva-nos para o nosso lugar, sob a Tua proteção, sob o Teu cuidado. Dá-nos esse resto de semana, Senhor, muito abençoado na Tua presença. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a igreja de Deus aqui representada e espalhada sobre a face da terra hoje e eternamente. Amém? Amém. Estamos encerrados. Deus nos abençoe.